A gente vê a mão de Deus tudo, em tudo que Ele faz, em tudo que acontece à nossa volta, o tempo todo, nas lutas, nas provações, nas dificuldades, nos ensinamentos, em tudo que Deus faz. Eu vejo a mão dele na minha vida o tempo todo. Olha o que Deus fala para nós lá no capítulo 34 de Jeremias. Observe, para você ver se não é realmente isso que a gente acaba fazendo muitas vezes. E depois a gente acaba pagando, né, o preço. Porque cada ação tem uma consequência. Cada reação que a gente tem também tem uma consequência. E às vezes a gente é tão reativo, o ser humano é tão reativo nas coisas que acontecem, que a gente não consegue respirar e ter um controle emocional quando as coisas acontecem. E não é exatamente isso que acontece conosco. E quando a gente vê, a gente já respondeu. Já aconteceu o conflito e está feita a confusão. Não é exatamente isso que acontece? E olha como Deus nos capacita cada dia mais aqui. E a gente vê aqui na Bíblia os ensinamentos que Deus traz para nós do que Ele fala e do que Ele faz. E o quanto Deus é bom e o quanto Deus é justiça. E que vamos ter que assumir as consequências das coisas que a gente faz. E que precisamos todos os dias ser capacitado e amadurecer cada dia mais. Olha o que ele fala aqui, lá no capítulo 34, no versículo 10. Eu vou ler um pedacinho ali, porque diz assim, ó. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Deus não nos quer escravos, Ele nos quer liberto. Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade, para que sejamos libertos do pecado, da escravidão, da opressão e de tudo o que Deus não quer para a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba percebendo que a gente é escravo de nós mesmos, das nossas atitudes, das coisas que a gente acaba fazendo. Muitas vezes a gente é escravo da nossa falta de vontade de tomar uma providência, de tomar uma atitude, de mudança, de mudar algo na nossa vida, qualquer coisa que seja. Seja um trabalho que a gente não gosta, seja uma profissão que a gente não tem o dom, que a gente não tem a capacidade de desenvolver da forma que a gente gostaria ou que a gente imaginaria que aconteceria. E às vezes a gente precisa mudar a rota, seja dentro da nossa casa, com as atitudes com nossos filhos, com nosso esposo, que às vezes a gente fala e faz coisas que a gente não quer, que a gente não gosta. Às vezes, a falta de atitude também dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, que muitas vezes a gente acaba por não querer tomar uma providência, por não querer gerar um conflito ou acabar se estressando, a gente acaba deixando que o mundo eduque. E isso não é papel do mundo fazer. Isso é papel dos pais, educar, ter força, ter coragem, ter pulso para cuidar dos nossos filhos. Porque o mundo está aí para roubar e para acabar com as famílias, acabar com a paz dentro da nossa casa. Então, que apesar dos conflitos, apesar dos problemas, que Deus nos capacite e que tenhamos força e coragem para poder manter tudo o que Deus tem colocado na nossa mão, na nossa vida, para que a gente possa administrar realmente, de acordo com a vontade dEle. Que Ele esteja no controle e que Ele nos capacite e nos dê sabedoria e entendimento todos os dias. Olha o que Deus fala aqui para nós, que a gente consegue perceber muito que Deus é justiça. Olha o que ele fala aqui lá no versículo 10, ele fala assim, ó. Todos os príncipes e todos os povos que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um dos seus servos e cada um a sua serva, de maneira que já não retiveram como escravos, obedeceram e o despediram. Ponto.
Mas, olha o mas aqui, lá no versículo 11. Depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido os forros, e os sujeitaram por servos e por servas. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um dos seus irmãos hebreu que te for vendido a ti e houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Profanaram o nome de Deus, deixaram de cumprir a vontade dele, deixaram de cumprir a aliança, deixaram de obedecer ao mandamento que Deus deu a eles lá. Por quê? Por causa da conveniência deles. Porque eles tinham os servos e as servas que faziam todo o trabalho. Então, eles eram servidos. Eles não queriam servir, eles só queriam ser servidos. E aí, eles desobedeceram. E é por isso que Deus veio como justiça sobre a vida deles. E olha o que Deus fala aqui. Pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada e para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os oficiais e os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio da porção do bezerro, entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles serão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e aos seus príncipes, entregá-lo-eis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade. Pelejarão contra ela, tomá-la-ão e queimarão. E as cidades de Judá, porém, assolação de sorte, que ninguém habite nela. Olha Deus falando aqui. Deus pediu para que o povo fizesse a sua aliança realizada. Era para cumprir o que Deus prometeu, o que Deus pediu lá. E eles simplesmente fizeram, mas se arrependeram e voltaram a desobedecer. E não é exatamente isso que a gente faz. Quantas e quantas vezes a gente conversa com Deus, a gente fala para Deus: eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou realizar realmente o que precisa ser feito. E a gente acaba não fazendo. A gente acaba se arrependendo e voltando novamente aos maus caminhos e aos maus procedimentos e a fazer as coisas erradas de novo que Deus pediu para a gente não fazer. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? São incontáveis as vezes. Então, a gente precisa da misericórdia de Deus o tempo todo. Quantas e quantas vezes dentro da casa da gente acontece alguma situação conflitante e a gente acaba perdendo as estribeiras, perdendo o controle. E aí depois a gente pensa: meu Deus, não precisava de tudo isso. Poderia ter sido resolvido apenas com uma conversa. E o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. E qualquer brechinha ele entra, e ele leva, e ele rouba, e ele destrói, e ele acaba com tudo. Que possamos orar e vigiar, que Deus esteja no controle o tempo todo. Precisamos dele o tempo todo. Eu vejo na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu esposo, dos meus filhos, que eu preciso da misericórdia de Deus o tempo todo.
A gente quer melhorar, a gente quer ser uma pessoa melhor, mas às vezes as situações do dia a dia acabam não colaborando e a gente acaba se sentindo uma pessoa péssima. Mas não podemos deixar que o inimigo coloque isso como uma verdade para nós. Não. Apesar dos conflitos, apesar das situações, que possamos buscar a Deus o tempo todo e que tenhamos força e coragem para lutar, que não possamos abrir mão para que o inimigo venha roubar nossa paz, nossa tranquilidade, nossos filhos, que muitas vezes são rebeldes e desobedientes, que a gente tenha força e coragem para manter sempre, apesar do estresse, apesar das coisas que a gente, vive no dia a dia, que todos vivem, que a gente possa ter força e coragem para continuar, para persistir, porque Deus é maravilhoso e Ele nos revigora todos os dias, Ele nos dá forças todos os dias para que a gente possa continuar e para que a gente possa vencer. Porque nesse mundo a gente vai ter muita luta, muita provação. E na vida do crente é o que não falta. Termina uma, começa a outra. Então, a gente precisa ser revestido do poder de Deus, da misericórdia, e que o Espírito Santo possa nos direcionar todos os dias, que possamos ter forças e coragem para lutar. Deus é bom, gente, o tempo todo. Nós é que somos de dura serviço, que somos rebeldes e que acabamos metendo os pés pelas mãos. Mas com Deus no controle, tudo vai ficar bem. Tem uma professora maravilhosa, que eu estou fazendo um curso, e, gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. É assim, um conhecimento, uma sabedoria incrível, incrível. E ela sempre fala pra gente resolver as situações, pra gente não causar o conflito, pra gente ter uma inteligência emocional para poder resolver as situações, os problemas. E se você ainda não conseguiu mudar, ainda não conseguiu se sentir 100% realizada, 100% correta, tá tudo bem. Não tem problema. Continue tentando, continue persistindo, só não desista. Porque o problema não é você errar, não é você não se sentir que você conseguiu realmente mudar. O problema é você desistir de todos os dias tentar mudar, tentar ser uma pessoa melhor. À tua volta, as pessoas que te rodeiam. Isso sim é lamentável. Você tentar todos os dias, ótimo, é perfeito. Então, que você possa continuar tentando e continuar conseguindo. Todos os dias que você conseguir um pouquinho, já é uma vitória. A nossa mudança é um processo. Você escolhe esse processo, você escolhe essa mudança, mas ela não vai acontecer da noite para o dia. Isso leva tempo, mas você vai conseguir, porque Deus é maravilhoso e Ele nos capacita todos os dias. Deus abençoe você, sua casa, e que você tenha força e coragem para lutar. Reclamar não resolve nada. Temos que nos posicionar e tomar a frente, que vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Busque a Deus o tempo todo. Esse é o sentido da nossa vida, tá? O que você não pode fazer, Ele faz. Pode ter certeza. E tá tudo aqui, ó. Tudo o que você precisar, busque aqui na palavra de Deus, que tem a resposta para todas as coisas, para tudo que você precisar, tá bom? Deus te abençoe. E tamo junto aí na luta. Vai ter luta? Vai ter luta. Mas Deus é mais.